Bom dia, família Oduduwa. E muito bom dia aos amigos e amigas da família Oduduwa. Graças aos orixás, e se tem Deus em algum lugar, graças a Ele também, é? Porque a gente não pode deixar de falar de Deus, mesmo que eu não concorde muito com graças a Deus. Mas eu sei que tem muita gente que gosta da ideia de graças a Deus, é? Então, graças a Deus também pelo dia de hoje. Graças ao de cada um de vocês que estão aqui presentes e graças à vontade de cada um também, e em especial, graças ao de cada um dos filhos da família Oduduwa. Antes de mais nada, temos que entender que a nossa família Oduduwa é a melhor família do mundo, é? As outras famílias que me deem a go, porque o que eu tenho é o melhor. A minha comida é a melhor, que é o que vai matar a minha fome. E a minha família é a melhor, porque é o que me faz ter a família. Simplesmente é isso. Enquanto o que você tiver na sua vida não for a melhor, tem algo de errado. Hoje é o Festival dos Orixás. Nós deixamos os orixás Funfun para mês de outubro, para que a gente possa curtir mais, aproveitar mais o dia de hoje. E eu me pergunto, num momento como este, diante de duas situações, uma situação está diante de uma casa como essa, que é um ambiente sagrado, eu me pergunto qual é o meu papel. E a segunda pergunta que eu me faço é simples. Diante das pessoas aqui presentes, qual é o meu papel também? E eu preciso responder a mim essas duas perguntas, e eu preciso responder a casa, uma dessa pergunta, o meu papel diante desta casa, e a segunda pergunta, qual é o meu papel, qual é a minha importância diante das pessoas aqui presentes? São duas perguntas, aparentemente falando, muito simples, mas muito complexa de você responder. Em primeiro lugar, se trata da questão da fé. E quando você fala da fé, inevitavelmente você vai pensar em religião. E quando você pensa em religião, você começa a cutucar a onça com a vara curta. Você cutuca o crocodilo, você cutuca a cobra, você cutuca o escorpião, você cutuca o que há de pior no ser humano. Deveria ser o contrário? Sim, deveria ser. Mas, infelizmente, o que é para tornar a vida melhor, acabou tornando a vida uma tragédia, a fé do ser humano. Em nome de Deus, se mata. Em nome dos orixás, também tem preconceito. Em nome dos orixás, as diferenças das diferentes vertentes levam à tragédia da religião, à rejeição, à discriminação, ao preconceito, à prepotência e à ignorância do sujeito achar que ele é mais do que os outros. O que eu tenho é melhor para mim. E eu acredito e quero acreditar que o que o meu próximo tem, que seja melhor para ele também. Eu não vou olhar para o jardim do vizinho. E se eu olhar, eu vou olhar como modelo do que eu tenho que fazer ou do que eu não tenho que fazer. Mas eu não quero ter um jardim igual a ele. Eu quero ter uma inspiração para ser melhor do que ele ou para ser menos ruim do que eu sou. Só que aqui nesta casa, inevitavelmente, eu me deparo com essas duas questões. Estou num ambiente sagrado. E quando você está num ambiente sagrado, eu creio que as pessoas buscam algo maior. E nós, sacerdotes, a gente tem essa incumbência de levar até as pessoas algo superior. Eu sei que, nesses instantes que estou falando,
Estou sendo gravado por várias pessoas que vão ouvir e vão ouvir inúmeras vezes a minha fala. Eu tenho certeza disso. Tem alguns que estão anotando e tem outros que estão colocando isso no seu HD, chamado o seu opoló, o seu cérebro. Correto? Pois é. Só que, infelizmente, maioria que ouve não praticam. Maioria que ouve não aplicam. Olha só, eu não posso ser pretensioso de desejar, de exigir que você aplique aquilo que eu falo ou que eu lhe ensino, se você nem conseguir metabolizar o perfil do seu orixá. Você é filho de rei e rainha e às vezes se comporta como sendo uma pessoa de quinta categoria. O sujeito tem orgulho de falar, eu sou filho de Xangô, o meu pai é rei, e ele esquece que ele é príncipe ou ele esquece que ele é princesa. O filho de rei e rainha é o quê? Príncipes e princesas. O príncipe e a princesa e o rei deveriam agir como? Com nobreza. E, infelizmente, a gente esquece disso. Por conta da deficiência da religião, a palavra religião, eu fui estudando ao longo dessa minha vida e eu descobri uma questão muito simples, que o povo de Orixá, eles têm mais espiritualidade do que religião, porque a espiritualidade é superior à religião. Maioria de quem está aqui, com exceção as bebês, as crianças, nasceram numa outra religião. E hoje são macumbeiros, com todo orgulho, com todo respeito. Isso é mudança de religião, mas a fé perpetua. A fé continua. O homem muda de religião, ele muda o nome de Deus dele, ele troca o nome de Deus dele, mas a fé dele não muda. E a fé é a espiritualidade. Se a fé fosse religião, ninguém mudaria de religião. E por que as pessoas mudam de religião? Porque a religião tem que mudar mesmo, porque, infelizmente, o que as pessoas que lideram as religiões pregam deixam a desejar. Eu não vejo problema nenhum na religião, mas na liderança religiosa é um grande problema. E quando você entende dentro dos orixás a questão da espiritualidade, você começa a falar, pensar, o Baba King fala, mas eu não tenho que obedecer, porque aquilo que ele está falando não faz sentido. Isso é espiritualidade. Ah, não, o que ele está falando faz sentido, eu vou seguir. Na religião, você não tem essa oportunidade. O Todo-Poderoso, ele está na sua frente, ele fala, e ele te obriga a seguir aquilo que ele fala. Você nem sequer tem tempo hábil para você se indagar se aquilo faz sentido. Isso é religião. O ser humano, ele não pode continuar tão atrasado. Eu não quero que ninguém siga o que eu falo. Eu quero que as pessoas ponderem as minhas mensagens para ver se ele serve para alguma coisa. Se te serve para algo, adote. Se não te serve para algo, sinto muito, faz de conta que você ouviu porque não era surdo. Correto? A nossa filosofia, que você pode chamar de teologia, pode chamar de religiosidade, e, sobretudo, a coroa de orixá pode chamar de espiritualidade. Porque você pode deixar de ser devoto dos orixás, mas você nunca vai deixar de ser devoto da mãe natureza. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, ou aqueles que não são familiarizados com os orixás, os orixás simbolizam as forças da mãe natureza. A natureza é orixá, e orixá é a natureza. Aí eu pergunto a vocês, qual ser humano que vai virar as costas para a água? Você não é macumbeiro, não gosta de macumbeiro,
mas você tem que beber água, não é? Então, quando você bebe água, você está compactuando com a mamãe Oxum. Oreyeyeu. Certo. Olha só, o mundo está um caos, né? Se todo mundo aplicasse a espiritualidade de Exu, o mundo seria menos caótico, porque você vai aprender a lição básica, respeito pelo seu próximo. Não importa o que nos separa, algo não pode existir entre eu e o meu mundo, respeito. Respeito não é concordância. Respeito não é aprovação. Respeito não é solidariedade, não é cumplicidade, é respeito. É a base civilizatória para se tornar o mundo, o planeta Terra, habitável. E é isso que falta na humanidade. Diante disso, todos nós, sem querer e sem perceber, você vai bater na porta de várias religiões, de várias correntes espiritualistas, na esperança de você receber algo que vai transformar a sua vida, sem saber que o que vai transformar a sua vida está dentro de você. É muito difícil a gente convencer as pessoas. Cada vez que eu saio da minha sala, cada vez que eu vou estar na frente de qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, a minha pergunta é essa: o que eu posso falar para as pessoas? Porque o meu trabalho, nós sacerdotes, temos uma missão simplória, fazer as pessoas a pensar. Não existe no planeta Terra nada que chama mais a atenção do ser humano do que os orixás, que você precisa ter excelência na forma de usar a sua cabeça. E as pessoas, elas esquecem que a cabeça delas é um acervo. Elas esquecem que a cabeça delas é uma mina. Elas esquecem que a cabeça delas é uma joia. Elas esquecem que a cabeça delas, o ori delas, é banco de dados. Tem tudo. Tem tudo. E um dia como hoje, um encontro como este, como eu adoro falar, que ninguém vem aqui porque tem um arroz e feijão gostoso, não. E nós não podemos vir aqui só porque tem uma equipe de tropa de elite de tambores aí que vão tocar para vocês, para nós. A gente está aqui porque temos um reencontro com o nosso próprio eu. Qualquer lugar que você for, pode ser numa igreja, uma mesquita, uma casa de umbanda, da quimbanda, de candomblé, do afro, da igreja católica, não importa onde você vai estar na vida, a maior ferramenta para a fé do ser humano é ainda o ser humano. Esse nosso encontro é um encontro que é para que a gente possa lembrar o que fazer conosco mesmo. O que eu posso fazer comigo? De que forma eu posso me usar? De que forma eu poderia me servir melhor? De que forma eu poderia alcançar os meus sonhos? Só que para isso eu preciso me libertar das doenças sociais. Das doenças sociais, dos problemas sociais que nós temos, porque a sociedade te define. Olha só, estamos em mais de 1000 pessoas nesta casa hoje. Eu tenho certeza absoluta que alguém para chegar aqui hoje foi chamado no trânsito de FP. Teve alguém que foi chamado de FP até chegar aqui no trânsito, ou não houve? Certeza absoluta que houve, sim. Não tem como não ter havido. Alguém te xingou, alguém te maltratou, e você se ofendeu
porque foi chamado de FP ou qualquer nome que seja. Vão te chamar de FP, vão te chamar de viado, vão te chamar de sem vergonha, vão te chamar de louco, de vários nomes. E você vai se ofender, porque você acredita que aquilo que aquela pessoa está falando tem valor. Então, você virá um FP legítimo, você virá um viado legítimo, você virá tudo aquilo que o sujeito acabou de falar, porque a sua autoestima não é capaz de dizer que a fala faz parte do alimento da boca. Então, socialmente falando, se desconstrói o jeito inteligente do ser humano, se desconstrói. Se desconstrói a autoestima do ser humano, se desconstrói a segurança que o ser humano tem sobre si, se desconstrói o patrimônio humano de cada um de nós. E a gente aceita isso. Já cansei de falar que, até a nível político, se desconstrói o ser humano. A gente vive num mundo que 100 pessoas vão servir uma única pessoa e todas essas 100 pessoas vão dizer amém. A gente paga imposto. Os nossos governantes são pagos com o nosso dinheiro e nós mandamos 200 pessoas para servir um governador, um presidente. Não tem alguma coisa errada, não? É muita gente para servir uma pessoa. Se 100 pessoas servir uma pessoa só, ela não vai conseguir ser produtiva. Ela não é produtiva. E a gente acha isso bacana. A gente acha isso legal. Por quê? Porque a tendência é desconstruir a grandeza do ser humano para você impor em cima dele a outras questões. Então, você vê isso na política, você vê isso no padrão econômico, você chega num banco qualquer, o presidente do banco ocupa uma sala de 300 metros quadrados, tem 40 assessores, ganha uma fortuna inimaginável, e lá embaixo da pirâmide, os peões estão lá se matando. E quem produz o resultado é os peões, desde o segurança, quem serve o café, o caixa, o gerente do banco, que vai ouvir um monte de xingamento do cliente, que o banco está cobrando um juro abusivo do cartão dele. Vão xingar a mãe dele, vão ameaçar ele, vão intimidar. Você sabe com o que você está falando? Seu banco é uma porcaria, como se o gerente fosse o dono do banco. Você liga no call center de qualquer empresa, está lá, sua conversa está sendo gravada. Se você reclamar, porque se o cara, você se xingar ele revidar, ele é mandado por justa causa. E o presidente está lá em cima. Lógico, é assim, é que cidadão de quinta categoria. E a gente aceita isso. Só que eu entendo que você precisa daquele salário, você tem que se sujeitar àquela situação. Agora, desculpe, tem uma situação que você não pode se sujeitar, ser menos. Nós cultuamos os orixás para não ser menos. Eu não quero ter menos saúde. E não é só a saúde física, não. É a saúde mental, a saúde emocional. Todos nós aqui, um terço de quem está aqui, tem algum analgésico no bolso. Se alguém tiver com uma dor de cabeça, vamos ter 10 tipos de anti qualquer coisa na bolsa das pessoas. Alergia tem remédio. Antidepressivo até tem. Agora eu pergunto a vocês, e antiderrota, alguém tem no bolso? Anti-aborrecimento, alguém tem no bolso? Anti-insegurança emocional, alguém tem no bolso? Não. Porque nós não temos isso no bolso? Porque é um trabalho de cada um. A solidariedade não entra na dor
mais íntima do ser humano. A solidariedade, ela não cura a dor mais íntima do ser humano. São dores solitárias. E a espiritualidade leva o homem a se autocurar, a ter a competência de fazer a melhor gestão da existência dele. Então, qual é o nosso desafio num dia como hoje? Estou no Dudua, é Festival dos Orixás. Vamos aprender a pensar. Você sabe pensar sim, eu não tenho a menor dúvida, mas a sua forma de pensar, a sua capacidade de pensar, ela é muito boa, mas ela não é constante. Ela não tem sequência. O ser humano ele não dá continuidade no que ele pensa, porque ele não é educado para ele saber que ele é o maior patrimônio que ele pode ter é a ori dele, a cabeça dele. Ele não sabe, ele esquece, ele não explora a capacidade intelectual dele. Porque as pessoas, elas esquecem que elas são inventores, são inventoras, não é? Se eu perguntar aqui, o que você inventou na sua vida, você vai me dizer, eu nunca inventei nada. Correto? Você tem algo que a senhora patenteou como a sua invenção? Não. Se você tivesse, tinha mostrado para o Baba King, não é verdade? Pois é. Só que você é inventora da sua vida, do seu destino. As pessoas não sabem desse segredo. Elas não sabem. Gente, é muito fácil. A pessoa vai ler livro de autoajuda. Eu digo, muitas vezes é perda de tempo. Sabe por que é perda de tempo? Não que o livro não seja bom. Pode até ser bom, mas o leitor é péssimo. Ele é ruim. É tão ruim que ele gasta uma fortuna para ouvir, para estudar, para aprender, e não consegue aplicar. Eu digo, o paciente, desculpem quem é terapeutas aqui, ele tem que ser melhor do que o terapeuta. Se ele não for melhor do que o terapeuta, ele não melhora. Eu desafio qualquer pessoa sobre isso, que não adianta conduzir. Se você conduzir e a pessoa não entender que ela tem que ter excelência, nada adianta. Tudo vira relativo. E o que o orixá faz com a gente é justamente isso. Como que eu posso tirar o melhor de mim mesmo? Como que eu posso fazer de mim a melhor versão que eu conheço? A espiritualidade é a resposta. Por isso que o orixá é muito mais espiritualidade. E num dia como este, é um despertar para o nosso ori. De entender que a cabeça do ser humano é uma mina inesgotável. Olha a riqueza do ori do ser humano, da cabeça do ser humano. Há 30 anos atrás, 40 anos, 35 anos atrás, uma linha telefônica em São Paulo equivalia a um carro zero. Hoje, as concessionárias te perturbam para te dar de graça a mesma linha. Nos anos 80, início dos anos 90, uma linha telefônica da Telesp dava para comprar um carro zero. Eles tinham uma tal de linha de expansão que as pessoas compravam, revendiam. Haviam empresas multimilionárias que revendiam a linha telefônica. A linha telefônica era um patrimônio, era uma reserva econômica. E hoje, olha o que o conhecimento do ser humano fez. Tem alguns que estão aqui me ouvindo, se eu dizer, até 35 anos atrás, uma linha telefônica custava 50 mil reais. Você fala, não, o que é isso? Babá delirou. Não é delírio, não. É fato.
graças à cabeça do ser humano, todo mundo tem celular. Não é graças a Deus, não. Porque o Deus já fez o ser humano que inventou o celular. Tá? Vamos valorizar o homem. O Deus já fez toda a obra dele com o ser humano. Falta o ser humano entender que o Deus está dentro dele, que os orixás estão dentro dele. Então, um festival como este, um encontro como este, é uma forma de nós repensarmos as nossas existências. Eu posso mudar a minha religião, mas eu não tenho como mudar a minha fé. Eu posso mudar de casa de santo, como muita gente fala, hein? Mas eu não tenho como mudar de Exu. Eu posso mudar de sacerdote, mas eu não tenho como mudar nem sequer o meu destino. Eu posso melhorar o meu destino. Meu destino eu não vou mudar, mas eu posso melhorar ele. Porque se eu quiser mudar meu destino, de repente eu não nasci para ser governador, eu vou querer ser governador, eu vou me sentir frustrado. Agora, se eu conseguir ser o melhor no que eu faço, tá bom, melhorei o meu destino. Eu não mudei o meu destino. A importância do festival, a importância de nós cultuarmos os orixás é justamente essa. O que nós podemos fazer, como é que nós podemos viver para que a gente possa tirar o melhor de dentro de nós mesmos. Não é só no padrão emocional, é também no padrão da saúde mental. É no padrão da nossa saúde material, o seu trabalho. Você quer prosperar? O único lugar da onde vai sair o dinheiro da sua prosperidade é do seu trabalho. Então, às vezes, a questão não é mudar de trabalho, é melhorar o trabalho. E, às vezes, não é só melhorar, é expandir, é fazer mais. Alguns poucos dias atrás, estava numa aula e eu disse o seguinte para os alunos. Muitos aqui vão se ofender de me ouvir e eu não me importo. Eu quero que você se zangue comigo com o que eu vou falar, porque isso vai te libertar alguma hora. Tá bom? Quem trabalha 8 horas por dia, num país como o nosso, com esse desafio econômico e social, não vai prosperar. 8 horas não dá para a gente ter prosperidade, gente. Você vai ganhar para comer. O dia tem 24 horas. Você tem 8 horas para descansar, 10 horas. Te sobra 16, sobra 14 horas no mínimo na conta. E você só trabalha 8 horas por dia. Tudo bem, respeito, bato continência aos concursados. Não vou discutir isso. Mas tem muita gente que trabalha 8 horas por dia. Não dá para pagar as contas, gente. Não vai na macumba, não vai na igreja rezar, trabalhando 8 horas por dia, para você melhorar de vida. Vai afundar mais a sua vida. Pessoal, o povo ficou assim comigo. Sabe por que eu falei isso? Porque o meu trabalho é fazer as pessoas pensarem. Eu não tenho como lhe convencer, mas eu tenho como te fazer pensar. Uma coisa é eu chegar para você, você não pode trabalhar somente 8 horas por dia. Estou tentando te convencer. Você tem que mudar, tem que trabalhar mais. Eu não vou lhe falar isso, mas vou lhe dizer. Trabalhando 8 horas por dia, você vai ganhar por 8 horas por dia. Se está bom para você, então não pode reclamar. Então, a questão é melhorar, enriquecer o seu tempo, a sua vida, criar mais. O povo adora falar mal do país. O Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Todo mundo adora falar isso. É um contágio social, coletivo. Se eu falo mal do meu solo, que o país é ruim para eu prosperar, eu não vou prosperar. Um cachorro não pode morder a mão que lhe alimenta. A natureza precisa de estímulo do ser humano. Eu preciso dizer,
O meu país é maravilhoso. Esse nosso país é maravilhoso. Nós podemos crescer nesse país, sim. Nós podemos melhorar. Podemos criticar os políticos. Podemos criticar todo o sistema de educação, de segurança, da saúde pública, de um monte de coisas. Mas o país, como uma nação, naturalmente falando, não cabe criticar. Você pode ter péssimos gestores públicos. Não vou discutir isso, mas não dá para falar mal do país. Igual você falar, a minha casa não tem telhado. Chove na minha casa e toda a água cai em cima da minha cama, em cima da minha cabeça. E quando você critica o seu país, a sua cidade, é isso que acontece. Você pode criticar o gestor público, mas você não pode criticar o solo que te abriga. Eu posso criticar as pessoas. Temos que tomar muito cuidado, senão isso também afeta a sorte da gente. E o que acontece, moral da história? Todo mundo fala tão mal do país que o país acaba não acolhendo a pessoa. Não acolhe. Se você falar mal da sua casa, se você falar mal do seu quarto, você não vai ter um sono gostoso. Ou será que vai dormir bem? Se você achar que sua cama é horrível, não vai dormir bem. Então, é um conjunto de resgates que a gente precisa parar e olhar. Precisamos parar e olhar, que a gente tem que resgatar. Fazer um resgate da nossa relação com o nosso meio ambiente, com o meio que nós vivemos. E quando eu estava vindo aqui, eu falei, a minha palestra, a minha mensagem é sobre pensar. E eu peguei duas coisas que é curiosa. Eu tenho aqui 2 xícaras. Tenho 3 tipos de sementes nessas 2 xícaras aqui. Feijão fradinho, feijão preto e arroz. Se você não gostar de feijão, vai gostar de arroz. Se não gostar de arroz, vai gostar de feijão. E se não gostar de qualquer uma das duas, aí você vai lá comer batata ou pão. Não é? Aí tem dinheiro. Então, tem 4 coisas aqui que eu tenho certeza absoluta que em 100% quem está me ouvindo vai escolher uma essas 4 coisas que está aqui. Quem não gosta de feijão, de arroz, não vai dizer que não gosta de dinheiro, não é verdade? Agora, você me diz, tá? Eu tenho 3 ofertas para você, tá bom? Não pode ser guloso, não, tá? Sem gula. Qual que você escolheria? Tem dinheiro, tem arroz e tem feijão. Você escolheria o quê? A semente, lógico. Bom, não foi. Eu achava que ia ser mais difícil. Pois é, essa senhora disse que vai escolher semente. Mas eu sei que tem algumas pessoas que escolheriam dinheiro. Sabe por que algumas pessoas iriam escolher dinheiro? Porque o dinheiro é o caminho mais fácil. Quando eu diz a vocês que você não pode trabalhar 8 horas por dia, desculpem, gente, internalize isso na sua cabeça. Não dá para trabalhar 8 horas por dia, porque em 8 horas você tem hora de almoço, vai lá fumar, vai fazer fofoca na internet, você vai no banheiro, você vai comer, te sobra 6 horas. 6 horas em 24 horas. Eu chamo isso da subutilização da sorte. A subutilização da sorte. A subutilização da existência humana. A gente não pode ser filho de algum e trabalhar 6 horas num dia. É um desperdício. Já é derrota decretada. Mesmo que você seja herdeiro, que você tenha bilhões guardados, é pela sua saúde física, é pelo seu imaginário, é pelo seu sonho, é pela valorização da sua existência como um ser humano. O ser humano foi feito para se mover. Não pode, temos que vencer a preguiça. A maioria vai escolher o dinheiro porque a maioria trabalha para ter dinheiro. A segunda pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Alguém aqui conhece alguém que não ganha dinheiro na vida?
Você conhece alguém que não ganha dinheiro? Não vem com quantidade, com número, não. Você conhece alguém na vida que não ganha dinheiro? Todo mundo ganha dinheiro, gente. Pode vender balinha no farol, você vai ganhar dinheiro. Pode trabalhar 1 hora por dia, você vai ganhar dinheiro. Todo mundo ganha dinheiro. O que acontece? Todo mundo não tem a prosperidade. Essa é a conta. As pessoas trabalham para ganhar dinheiro, não para prosperar. Quando você pensa como semente, a senhora está pensando na prosperidade. Você é inteligente. A sua cabeça funciona. A semente, para nós que é o povo de Orixá, que somos filhos da mãe natureza, a natureza tem o quê? A capacidade transformadora. Eu preciso fazer que tudo na minha vida seja uma semente. Eu pego um grão de feijão, trabalhando o solo, eu alimento milhares de pessoas. Porque o feijão vai brotar, vai criar várias vagens vão ter várias sementes de feijão que eu posso replantar, ao ponto de dividir com os outros as sementes para todo mundo plantar e ter feijão para comer em casa e não precisa nem comprar feijão. Só que qual a diferença? Isso demora muito. Para o não visionário, semente demora muito. O próprio dinheiro, eu posso fazer ele virar semente. Mas para quem não é visionária, o dinheiro é só dinheiro. E para essas pessoas, o dinheiro vai acabar. Ele vai acabar. Ele nem sequer vai ser suficiente para as necessidades do sujeito. Então, a questão que a gente está diante não é quanto que eu ganho, não é quanto que eu tenho, é onde eu quero chegar. Nada existe nesta vida, nem a sua saúde, sem uma visão. O que você não vislumbra, não acontece. E o que você não faz, não se materializa. Se você tem a ambição básica de ter uma vida digna, tá? Antes de mais nada, você vai pensar na semente originária. Qual é a semente originária na vida de um ser humano? O seu eu. Você é a primeira semente da sua vida. O seu eu. Seja você vai ser a pessoa que vai produzir ou alguém vai produzir para você. Você é a matriz básica, primordial, que vai consumir. É isso que nos traz até aqui. É isso que nos faz buscar nos orixás certas respostas. Qual é a resposta básica que a gente busca no axé? Como que eu posso ser uma pessoa melhor? Isso é uma mantra que eu canto, que eu até digo para as pessoas, não aguento nem mais falar disso. Mas eu falo, porque o meu trabalho é este. Como eu disse a vocês, melhor do que o terapeuta tem que ser o paciente. Porque a doença, as falhas humanas, as dificuldades humanas, não significa inação do ser humano. As dificuldades que nós temos não quer dizer inação. Você não quer dizer que você não seja uma pessoa ativa. Você pode não estar ativa. Ser e estar são dois verbos que têm dois significados distintos. Ser e estar. Você estar inativa é uma coisa. Ser uma pessoa inativa é outra coisa.
E o que a gente busca é superar o nosso estado de estar. O ser, ele é superável. Eu nasci preto, tá? É uma coisa, é ser. Sou negro, é ser. Ser derrotado já é escolha. Ser derrotado é uma escolha. Só que qual é a vantagem do povo do orixá? A gente cultua as mães, hein? Um exemplo. Quando você vai olhar um dos símbolos das mães, é a águia. Você sabe como que a águia funciona? Não é? Quando está chovendo, tem um dilúvio, uma tempestade, os pássaros arrumam um abrigo nas árvores, vão se abrigar. Sabe o que a águia faz? Ela pega a natureza dela, sobe mais acima das nuvens, das tempestades, e fica lá em cima. Se você dizer a um ser humano, está vindo um problema aí, se prepare para o problema, ele vai deixar chegar o problema vai dar um soco nele, ele vai desmaiar, aí quando alguém ressuscita ele vai falar, meu Deus, o que me aconteceu? E para piorar, ele vai falar, por que eu? Não é? Por que eu? As pessoas, elas amam dizer isso, porque eu. E elas são gente do bem, é? Tipo, não pode acontecer nada ruim comigo, tem que ser com os outros. É mais ou menos isso, não é? Então, o devoto dos orixás, ele precisa entender que a natureza, ela é altamente inteligente. Ela é altamente eficiente, eficaz. E você é devoto da mãe natureza. Quando você está com sede, você faz o quê? Você procura líquido para beber. Ninguém abre a boca e fica assim com a boca aberta no ar. Você procura algum líquido para saciar a sua sede. A natureza te ensinou isso. Só que quando essa natureza exige do ser humano a disciplina, ele começa a falhar. Essa é a diferença com os animais. Os animais conseguem aproveitar melhor o instinto deles. Se a águia fosse um ser humano, mesmo tendo a capacidade para voar 10 mil metros de altitude, sabe o que ela vai falar? Nossa, vou estar sozinho. Aí não sobe. Aí a chuva mata ela. O ser humano vai falar isso na sua maioria, mas eu sozinho vou estar lá só. E esse pensamento tira do ser humano a sua própria individualidade, porque você não consegue pensar, você não usa os recursos mais básicos, mais gratuitos que o ser humano tem, que é pensar e sentir. Isso é de graça, não precisa comprar isso, gente. Pensar e sentir, nós não precisamos comprar, a gente tem. É esses pequenos detalhes que transformam a vida da gente. O vencedor, ele não é mais inteligente. Ele é mais perseverante. O aluno bom, ele não é mais inteligente só, ele é esforçado também. O ser humano, ele precisa tirar dele as respostas que ele precisa. Cultuamos os orixás, celebramos a vida com os orixás, para que a gente possa sempre tirar de nós mesmos as respostas que nós necessitamos para as nossas vidas. Muitas pessoas aqui são iniciadas em Exu, e elas não têm paciência. Como eu sou Baba King, eu tenho pavor em criticar os outros, tá? Para não ter que criticar, eu chamo de burrice. Eu chamo de burrice, eu falo para mim, não para os outros. Porque Exu é a paciência,
Exu é a capacidade de você se adaptar a qualquer cenário. Eu não tenho que viver só para ter experiências que me agradam. Eu não posso viver. Se eu quiser viver só para ter as experiências que vão me agradar, eu não posso viver nesse planeta. Eu vou ter que criar outro planeta para mim. Colonizar outro mundo para mim. Colocar minha lei, as minhas leis, e ainda fabricar os robôs que vão conviver comigo, que vão fazer tudo de jeitinho que eu quero. Como eu não tenho essa capacidade de criar um outro planeta, colonizar um outro território, então esse território aqui, eu tenho Exu para me adaptar a qualquer cenário, até situações inimagináveis, aí tentar se adaptar. Porque você entende que isso é normal. Se alguém te falar, você é isso, é normal. Tudo é normal nesta vida. E para ficar mais normal, se a gente cultua Exu, a gente melhora na tolerância. Fica tudo mais normal. Você naturaliza qualquer loucura. Até os loucos, os perturbados, você vai bater palma para elas. As pessoas perturbadas. É verdade. Porque quando eu vejo gente muito chata, inoportunas, ruins, eu falo assim, Deus, os orixás, como eu sou abençoado. Que bom que eu não sou desse jeito. Gente, o parâmetro do que é bom é o que é ruim, gente. O parâmetro do que é bom é o que é ruim. O ser humano reconhece excelência nas coisas porque ele sabe o que é ruim. E o que é ruim é aquilo que todo mundo quer se livrar. Então, entre você me maltratar, eu te maltratar, ainda quero ficar com o privilégio de você me maltratar. Você não vai ter a segunda vez só. Certo? Agora, eu não posso impedir que alguém seja isso, seja aquilo. Que cada um seja o que quiser. Isso é importante para a gente cultuar o Exu. Exu é sociabilidade. Eu preciso me adaptar à minha sociedade. Eu preciso me adaptar às coisas que eu não acho tão interessante, que eu não gosto. Porque eu não tenho como controlar as pessoas e as coisas. Aqui no Dudu tem gente que fala, babá, eu não aceitaria isso. Claro, você tem toda a razão, mas é assim mesmo. Não é assim? É assim mesmo. A gente fala aqui, o código do Dudu, o código, a lei é assim mesmo. Tudo você tem que naturalizar. E aí vem a questão de Ogum. A pessoa vem aqui, porque eu trabalho demais. Até hoje, eu não vi ninguém reclamar que tem dinheiro demais. Tem tanto dinheiro que está perturbada. Eu não vi ninguém tão louca, a pessoa de falar assim, babá, estou tão feliz na minha vida que estou perturbada de tanta felicidade. O ser humano não reclama do que é bom, gente. Nós somos movidos, somos apaixonados pelo que é bom. Isso é normal. A saúde da gente, a gente curte uma boa saúde, curte a nossa prosperidade, a gente curte a vitória, a gente curte o amor, a gente curte o que é bom. Isso é natural do ser humano. Então, nós não podemos cair na hipocrisia de falar é porque o Deus não quer que eu seja assim. Isso não pode ser assim. Se o Deus não quer que eu seja uma pessoa melhor, ou que eu tenha melhor, eu vou virar minhas costas para esse Deus. Eu não quero ele na minha vida. Sabe por quê? Porque ele me ensinou com o meu pensamento que eu tenho que buscar o melhor para mim. Então, eu não vou virar para ele e falar, tá bom, ele não quer que eu tenha o que é melhor. Só ela que pode ter. Não dá. Isso é terceirização das responsabilidades, dos desafios da vida da gente. A gente cultua os orixás para se libertar. A gente venera os orixás para funcionar razoavelmente melhor. E para isso, a nossa fé ela é fundamental.
não pode perder a sua fé. Tá? Não importa qual é a sua religião, não importa qual é a filosofia que você segue, não importa o que as pessoas pregam para você, infelizmente, você nunca vai ter a oportunidade de alguém pregar para a senhora o que a senhora é, o que você precisaria ser. Porque a maioria das pessoas que vão lhe pregar, elas não conseguem aplicar isso para a própria vida delas. Por isso que eu digo para as pessoas, eu sou aprendiz do que eu falo. Eu sou aprendiz do que eu ensino. Eu não sou mestre do que eu ensino. Eu sou aprendiz. Fuja do mestre sabido que sabe de tudo, que vai te salvar. Isso não existe, não. Essa é a maior tragédia das religiões. Sempre tem essa proposta de querer salvar o ser humano. E as religiões encontraram uma brecha na raça humana. Sabe qual a brecha que é? A fragilidade do ser humano procurar algo para se ancorar. Muro de arrimo. Muro de arrimo. Todo mundo busca. Se você sair com carro blindado, você se sente seguro. Se sair com 4 seguranças armadas até os dentes, você se sente seguro, que não vai ser assaltado. Concordam comigo ou não? Se você tiver dinheiro no banco, você se sente seguro que vai pagar seu aluguel e as suas contas no final do mês. Correto? Se você tiver comida na sua cozinha, sente seguro que você vai matar a fome. Correto? As religiões encontraram resposta nisso, que o ser humano sente, ele tem necessidade de sentir segurança em algo. Só que esse algo, eles transformaram isso em Deus. É a maior esperteza, desculpem pessoal, é a maior esperteza da raça humana, é descobrir que o ser humano tem fetiche, paixão, amor incondicional pelo Deus. E em nome disso, a gente faz o resto com o ser humano. Aqui não. Orixá não. Orixá não faz isso com ninguém. Porque a gente sabe que isso não é verdade. Porque o Deus, a natureza já te deu tudo. Te deu tudo. E aquilo que eu adoro falar é a revenda do óbvio. As religiões fazem sucesso porque elas revendem o óbvio. O óbvio, o que você já tem, é revendido para você. Até o céu se vende. Até mulher, marido que foi embora, se traz em uma semana. Até isso. Até a magia. Para ganhar dinheiro sem trabalhar se vende. A macumba, o feitiço infalível, para ele vem nos seus pés, ele ajoelhar nos seus pés, se vende. E por que as pessoas compram? Porque aquelas pessoas são pilantras? Não, porque o ser humano, ele aprendeu a viver sendo dependente de segurança. Então, o que nós fazemos aqui? Seja você dependente do seu próprio ori. Seja você viciado naquilo que sua cabeça é capaz de produzir, vai produzir para você. Isso é altamente libertadora. Nós que estamos aqui, que entendemos que o orixá é a natureza, e a natureza é o orixá, nós não podemos permitir que arrume algo para a gente que seja superior a nós mesmos. Porque tudo que é superior a nós, que a gente busca, são os orixás, a natureza está aí à nossa disposição. As pessoas vão te falar, mas Exu é isso, Exu é aquilo. Sabe por que eles falam isso? Porque eles sabem que Exu é o orixá que transforma a vida. Liberdade,
comunicação, respeito, equilíbrio, adaptabilidade, tolerância, transparência, lealdade. Se você souber que o seu banco vai roubar seu dinheiro, você vai colocar dinheiro lá? Não. É isso. Então, tudo que a gente tem com Exu é tudo de bom. Só que Exu vai te conscientizar para você resgatar isso dentro de você. Ele não te cria dependência, ele te cria liberdade. É esse o motivo pelo qual estamos aqui no dia de hoje, para que a gente possa fazer das nossas existências sementes de várias variedades. Sementes também que precisam serem híbridas, precisam de transformações. Estamos em outro tempo. As nossas vidas hoje são mais dispendiosas, mais caras, mais custosas. As competições são mais ferozes. Você precisa melhorar. Você precisa ter mais excelência, precisa ter mais dedicação, precisa ser uma pessoa incansável. Eu falo para meus filhos, estão muito fracos. Ah, você trabalha demais. Elias adora me falar isso. Trabalho não mata ninguém, a preguiça mata. Eu nunca vi ninguém morrer porque trabalhou muito. Não, trabalho não mata o ser humano. Esforço não mata o ser humano. O sofrimento mata ele, sim. A tristeza mata ele. A angústia mata ele. A decepção de você não ter dinheiro para comer o que você quer, você teria vontade de comer, libera uma toxina, uma tristeza que acaba com sua vida. Isso é mais nocivo à saúde do ser humano do que ele trabalhar muito. Gente, uma pessoa não consegue ter o básico que quer na vida, isso não pode ser admissível. Sabe por quê? Porque a mãe natureza fez o homem necessariamente, repito, necessariamente completo. Ele só não pode esquecer de usar e acessar o que ele tem dentro dele. É isso que nos traz até aqui, viu, pessoal? Eu vou parar por aqui, agradecer imensamente a presença dos nossos amigos, amigas que vierem nos visitar. A nossa casa de axé, como qualquer casa de axé que você vá, tem algo em comum. Os orixás. Os orixás são símbolos máximos da benevolência, porque graças à mãe natureza, a gente consegue ter condições de viver. E o que nós temos que aproveitar mais na mãe natureza é a excelência da existência individual de cada um de nós, para que essas sementes que estão dentro da gente possam se transformar em sonhos que cada um tem. Obrigado pela presença de vocês e a gente vai daqui a pouco ir até o mar para continuarmos a celebração. Axé para todos e obrigado.